Olá, meu nome é Selma, tenho 56 anos, sou casada, tenho 2 filhas, sou capitão da Polícia Militar, sou pastora, sou associada dos Prêmios de Cristo, da Associação Prêmios de Cristo, e eu estou aqui para dar um testemunho, dar um depoimento, da minha experiência com o câncer de mama. E foi um tempo muito diferente, foi algo muito difícil na minha vida, Eu sei que tem muitas mulheres que verão esse vídeo. Eu tô aqui para te encorajar. Eu tô aqui para dizer para você que quando nós recebemos uma notícia de câncer, você tem câncer, o nosso chão ele desaparece. Parece que a vida para, dá uma pausa e aí a gente tem que reprogramar tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós pensamos. Então, eu queria falar só um pouquinho, de como que foi essa experiência. Eu sou uma mulher que eu anualmente faço os meus exames. Às vezes as mulheres não acham que é tão importante assim. Eu tinha acabado de fazer todos os meus exames, terminei em setembro. Quando foi em novembro, eu detectei que havia alguma coisa diferente na minha mão esquerda. Havia no mamilo parecia um feijãozinho assim. Eu olhei, nem dei muita importância, mas agendei uma consulta e isso é muito importante. A consulta, procurar o seu mastologista, procurar a sua ginecologista é o que pode salvar. Talvez seja o diferencial do sucesso e do fracasso do câncer de mama. Eu tô falando do câncer de mama porque foi a minha experiência. E fui pro médico e ele, quando eu passei lá 2, 3 vezes depois, ele já olhou com um olhar bem mais atencioso, já fez todos os procedimentos, fez os exames, mandou para biópsia e realmente detectou que eu estava com um tumor. Ele era pequeno, porém muito agressivo. E aí o médico, meu mastologista, ele fez planejamento de fazer a cirurgia e eu passei pela cirurgia. Só que nesse processo de lidar com essa doença, lidar com a família toda assustada, Porque parece que a família sofre mais que a gente quando nós passamos por uma situação dessa. Eu vi a minha casa muito tensa, mas todo mundo com muita fé em Deus, colocando o Senhor assim acima de todas as coisas, Crendo muito, mas nós criamos, mas eu segui o caminho determinado pelo médico. E sabe o que acontece, que eu percebo? Muitas mulheres falam assim, não tenho tempo para ir ao médico, eu sou muito ocupada, eu sou policial, eu tenho que cuidar da minha casa, eu faço faculdade, eu estudo, tenho filhos. Sim, tudo isso, mas se nós não olharmos para nós, se nós não tivermos essa consciência do autocuidado, de olhar e entender que nós precisamos estar curadas, estarmos bem, para nós cuidarmos daqueles que estão à nossa volta. E se você me perguntasse qual foi a minha experiência em todo esse caminho, o que eu aprendi disso é que eu comecei a olhar para mim, eu comecei a me cuidar, eu comecei a ver uma Selma que precisava de cuidado, que precisava sim olhar para si com um olhar diferente. Eu acho que talvez falta isso. A gente se ocupa de tantas coisas, cuidando de tantas pessoas, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa carreira, cuidando da nossa profissão, cuidando dos filhos, cuidando, no meu caso lá eu sou pastora, cuidando de pessoas que nem tem nenhuma ligação de sangue comigo. E a gente fala, eu não tenho tempo, eu não posso, não dá para agendar. Então eu queria te encorajar. Uma coisa que eu observei também conversando com mulheres nesse processo, no hospital, eu tive uma experiência que eu fui testemunhar, eu ainda não havia feito a mastectomia, eu ainda estava com o tumor, eu fui testemunhar, fui uma vez ministrar numa igreja e aconteceu algo muito curioso que eu queria compartilhar com vocês. Ao final, uma mulher me procurou e ela falou, olha, eu tenho um caroço, eu tenho um nódulo, mas eu não vou ao médico porque eu tenho medo do resultado. O medo pode nos preservar quando ele não nos impede a gente ir em busca daquilo que pode trazer a solução para o nosso problema. Se você tem medo de fazer os exames por causa do resultado, eu te encorajo hoje, corre lá, Porque se o câncer ele for detectado no começo, meu mastologista falou, você veio na melhor hora. Nós temos um tempo aí para
fazer todos os procedimentos. Então, eu queria, dentro desse espaço que foi dado para mim, dizer para você, mulher, dizer para você, policial, nós não somos tão fortes como nós achamos que somos, né? Nós somos protegidas por essa farda, por esse colete, por essa autoridade que o Estado, nos investe, nos reveste, e às vezes nós seguimos como um conto de fadas, achando que nós estamos acima de todas as coisas. E quando nós nos deparamos com uma doença dessa, pode nos levar à morte, muitas vezes nós não sabemos lidar. Então eu te convido, olhe para você, se cuide, por amor a você, aos seus filhos, à sua família, às pessoas que você ama. Tenha hoje esse olhar para você. Se você me perguntar hoje o que eu levei de todo esse processo, duas coisas. Passei a ver a vida de uma outra forma. E de todo o processo que eu vivi, eu posso te dizer que hoje eu sou outra Selma. Eu vejo a vida de uma outra forma, eu levo a vida de uma forma mais leve. Eu era muito exigente, tudo tinha que ser da minha forma, do meu jeito, no meu tempo. E aí de repente eu vi que eu fiquei numa cama, dependendo de todo mundo, o tempo não parou porque eu adoeci. As coisas continuaram e eu descobri que eu não tinha nada, não controlava nada, não tinha nada na minha mão. Então, se você estiver passando por esse processo, eu queria dizer, abrace o seu processo, fica mais leve. Você sabe que eu tive uma experiência muito legal, assim, muito interessante com Deus. O dia que eu fiquei sabendo que eu ia perder a minha mama, porque apareceram outros 5 tumores, assim, foi tudo muito rápido. Eu fiz uma cirurgia, depois eles voltaram, assim, muito rápido. Eu fiz um ato profético ali dentro do meu carro, estava sozinha, chorando muito, sem saber para onde ir, o que fazer, o que seria. Eu entreguei aquele exame que eu tinha aberto, antes que veio esse resultado, e eu falei pro Senhor, olha, a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor. Falei isso para Jesus. A enfermidade que está no meu corpo também não é minha, não tem nada a ver comigo, tá com o Senhor. Então eu entrego agora essa mama, todos esses tumores, o meu futuro, tudo aquilo que o médico não consegue me dar paz, me dar uma esperança, me dar um caminho, eu quero entregar para o Senhor. E sabe o que aconteceu? Foram 18 meses de processo de descoberta, de tratamento, de hospitais, de cirurgias, de químio, de rádio, de fisioterapia, de psicólogo. Foi um processo, um caminho muito longo, mas durante 18 meses foi o tempo que eu mais tive paz e que eu mais me alegrei, porque eu pedi isso para o Senhor. O dia que eu descobri que eu tinha câncer, uma palavra Ele me trouxe, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confesso para você, quando eu me lembrei dessa palavra, quando essa palavra queimou no meu coração, eu sabia que era o Espírito Santo falando, eu disse para Ele, eu não entendo o que é que um câncer pode contribuir comigo, mas se o Senhor está falando, eu vou esperar, eu sei que vai contribuir. Então, se você está aí do outro lado, talvez perdendo a esperança, achando que tudo acabou, eu quero te dizer, tudo vai passar. Traz Jesus para essa situação e Ele vai tornar tudo leve, Ele vai trocar esse fardo, o fardo da notícia, o fardo da incerteza, o fardo dessa doença. Ele vai trocar pela paz e alegria que eu vivi durante 18 meses. Você, policial, você não é tão forte assim. Eu queria te convidar para se fragilizar e olhar para você com um olhar de bondade, de autocuidado. Ok? Obrigada. Esse é o meu testemunho. Beijo a todos.